questionei. Porque no outro quarto também tinha alguma coisa, eu questionei o valor. Por que esse filme aqui é esse valor? E por que esse filme aqui é esse valor? E a pessoa não quis me dizer, a secretária que estava ali cobrando para passar meu cartão, não quis dizer. E eu disse assim, não, mas eu quero saber o porquê. Por que essa diferença de valor? Qual é a razão? E era cantora. E aí, nesse momento, o rapaz que estava ali, atendendo, passando por trás daquela secretária, disse assim, diga para ele que isso é pornografia da pesada, e saiu, foi embora. Tem testemunha, tem testemunha, cuidado. Cuidado com o que você vê na internet. Pastor Cizinho citou algo aqui agora há pouco. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, eu não sou crente para não ir para o céu, eu sou crente para ir para o céu. E não vou para o céu por causa da minha carteirinha de pastor. Não vou para o céu por causa do meu tempo de crente. Não vou para o céu porque sou pregador. Não vou para o céu porque conheço um pouquinho de Bíblia. Não, eu vou para o céu porque eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Eu vou para o céu porque eu tenho compromisso com Ele. Eu vou para o céu porque eu tenho intimidade com Ele. Eu sei que estou arrodeado com o número de testemunha. Meu Deus. Vamos andar no texto. Segundo a Bíblia diz assim, lançando fora todo o peso. Lançando fora todo o peso, preste atenção. Diz assim, lançando fora todo o peso e o pecado. Duas coisas distintas. Duas coisas distintas. Se você não tinha observado isso, observe e marque na tua Bíblia. Peso e pecado. O que é peso e o que é pecado? Peso que você tem que lançar fora, diz o texto bíblico, lançando fora todo o peso e o pecado. Para correr, para estar livre para correr, para chegar onde você quer, você precisa estar livre do peso. Você precisa estar livre para poder correr a corrida que está proposta, a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus. Você tem que estar livre do peso. Pastor, qual que é esse peso que não é pecado? Qual que é esse peso que nos atrapalha? A Bíblia diz peso e o pecado. Que peso é esse, pastor de Moncir? Primeira coisa, não é o pecado que nós cometemos, porque o pecado que nós cometemos nós não podemos jogar fora. O pecado que nós cometemos só Ele pode perdoar. Homem não perdoa pecado, penitência não perdoa pecado, nem oração de terceiro e quinto não perdoa pecado. O que perdoa pecado é o sangue de Jesus. É Ele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Mas é que nós vamos jogar fora. Aquilo que nós temos que jogar fora. Você não pode correr com peso. Se eu fizesse um teste aqui e pegasse duas pessoas, um carregando duas cadeiras dessa e outro sem nada, só para esse pequeno trajeto aqui você ia ver a diferença em que quando os dois saíssem dali, aonde chegariam lá, a diferença daquele que está correndo livre, ele correria mais rápido, mais tranquilo, chegaria lá. O outro cansaria, talvez derrubaria a cadeira, ou talvez até pararia no meio do caminho. Há muitos obreiros, muitos missionários, pastor Cizino, que estão parando no meio do caminho, porque não estão jogando fora o peso, porque não estão lançando fora o peso, e o peso é nós que lançamos, mas esse peso aqui não é pecado, é o que diz o texto. Então o que é isso, pastor de Moncir? Primeiro, insegurança.
Insegurança não é um peso, mas não é pecado. Não é pecado, mas é um peso. A pessoa insegura se desespera. A pessoa insegura não avança. A pessoa insegura, a incredibilidade vem sobre ele mesmo, dele para ele mesmo. A pessoa insegura não corre. Ele está inseguro. É peso, mas não é pecado. Lance fora isso nessa noite. Tenha convicção da tua vida com Deus nessa noite. Tenha convicção daquilo que Deus tem para você nessa noite. Lança fora toda insegurança. Segunda coisa que é peso, mas não é pecado, é o medo. Medo é peso, mas não é pecado. A Bíblia não diz que ter medo é pecado. Não diz. Quando os discípulos estavam com medo dentro de quatro paredes, a Bíblia não diz que Jesus chegou lá e vou perdoar o pecado do medo de vocês. Não. Mas ninguém avança com medo. Missionário que tem medo só começa na batalha e volta embora. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de unção, de graça, para a glória do nome dEle. É isso que Deus está fazendo, jogue fora. Mas é você que tem que jogar fora. A decisão é tua de jogar fora. Levantar a tua cabeça e dizer: eu sou mais eu sou mais eu vou chegar onde eu quero, eu vou chegar no meu alvo, eu vou avançar, eu não vou parar. Gideões pode contar comigo, eu não vou mais voltar atrás, eu não vou dar nenhum passo atrás, eu sou corajoso em Cristo. Lança fora todo medo. A Bíblia diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Mas se no dia da angústia você se mostrar forte, você vai dizer igual Paulo: quando eu penso que sou fraco, quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Lança fora todo peso, lança fora o medo, lança fora a insegurança. Terceira coisa, complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade. Hora que você tiver uma oportunidade, não suba lá dando uma de coitadinho. Porque muitos se dizem coitadinho. E isso aí às vezes se torna um orgulho. Se torna um orgulho, mas o complexo de inferioridade é um problema sério. É um problema complicado. Vocês lembram que Samuel, ou melhor, Neemias, estava lá diante do rei, e chega uma notícia, e quando essa notícia chega, conta a situação que estava em Jerusalém. Ele vai conversar com o rei vê a situação, ele corre para lá. Quando ele chega lá, ele começa a reconstruir Jerusalém. E quando ele começa a reconstruir Jerusalém, sempre você vai ter os contrários. Sempre quando Deus começar a te usar, você vai ter os contrários. Isso é natural. E quando eles começaram a reconstrução de Jerusalém, quando você começar a reconstrução da tua vida, você vai ter pessoas ao contrário. Porém, ele não teve medo. Disseram até assim: olha, o murinho que ele está levantando, uma raposa vai derrubar. Não preocupa não. Começaram a desdenhar aquilo que estava construindo. De repente chamaram ele para descer. Ele: não desço não, porque eu estou fazendo uma grande obra. O lugar que Deus te pôs é um lugar de destaque para ser abençoado por Ele. Não desça de onde você está. Quando chama Gideão, Gideão dá uma olhadinha, a primeira coisa é a reclamação: cadê os milagres? Cadê as maravilhas que meus pais contaram? Cadê as vantagens que o nosso
nosso Deus. Parou. Aí o anjo diz assim: rapaz, você vai libertar esse povo. Ele dá uma olhadinha e fala: com o quê? Com o que eu vou livrar esse povo? E começa a dar uma explicação que o anjo não pediu. Olha, talvez você não está sabendo, mas deixa eu te explicar. As tribos de Israel, na tribo que eu pertenço, é só metade. Dividiu e eu só faço parte da meia tribo. Segundo, talvez você não está sabendo, desta meia tribo, a minha família é a mais pobre. Terceiro, talvez você não está sabendo, da minha família eu sou o menor. Ele foi Sebastião que o assentou. Põe longe de você esse complexo de inferioridade. Você é mais você. É um peso. Não é pecado, mas é um peso. Dúvida não é pecado, mas é um peso. Tristeza não é pecado, mas é um peso. É triste você conversar com quem? É triste conversar com quem está triste. É agoniante para quem está aborrecido. Onde é que estão os felizes aqui nessa noite? Onde estão os felizes aqui nessa noite? Você está sendo observado. Não esqueça disso, está sendo observado. Desânimo não é pecado, mas é um peso. Nós não podemos entrar em detalhes. Desânimo não é pecado, mas você com desânimo, você com medo, você com tristeza, você inseguro, você não vai a lugar nenhum. Lança fora este peso. Lança fora este peso. Faz assim, ó. Faz. Isso. Lança fora. Joga fora. Eu quero que você saia daqui nessa noite correndo, glorificando a Deus. Livre de todo peso. Terceira coisa que o texto tem. E o pecado que tão de perto nos assedia. Ouça, por favor, para entender. Esse pecado aqui não é o pecado cometido. Porque o pecado cometido só Jesus perdoa. Você não pode cair em adultério, você não pode roubar, você não pode cometer qualquer pecado e dizer assim: não, vai na frente do espelho, eu me perdoo. Não existe isso. Mas esse pecado aqui é para nós lançar fora. Como é que vamos interpretar esse texto, se Deus não abre a nossa mente? Como vamos entender que pecado é esse? Primeiro, esse pecado é aquilo que nos assedia. Assédio. Assédio é uma tentativa de conquista. Assédio é uma tentativa de conquista. O pecado está sempre pertinho de todos nós. Está sempre à nossa disposição. Por isso a Bíblia diz que o pecado que tão de perto nos rodeia. Nos rodeia. Que pecados são esses, pastor? Inveja é pecado, pastores? Inveja é pecado? É. Então lance fora essa inveja. Cantor, não inveje não. A voz que você